Quero trazer aqui para a nossa conversa o Guilherme Almeida, especialista em educação da Suno. Guilherme, seja muito bem-vindo à nossa programação. Bom dia para você. Muito bom dia, é sempre uma satisfação. Obrigada. Guilherme, primeiro eu quero começar falando contigo, um pouco mais sobre o volume de serviços aqui no Brasil. Cresceu 3,1% em dezembro, acabou surpreendendo até positivamente. Na sua visão, o que esse crescimento pode mostrar aí para a economia brasileira? Podemos ter um ambiente mais animador para este ano de 2023? Bom, vamos lá. Primeiro é bom a gente destacar que o setor de serviços foi justamente quem capitaneou o crescimento do país no último ano. E por que isso aconteceu? Isso pode ser atribuído principalmente a dois fatores. De um lado, nós temos justamente uma demanda represada, passamos ali pelo período da pandemia, principalmente 2020, o setor que mais foi atingido, que mais sofreu com as restrições à circulação de pessoas, funcionamento dos estabelecimentos, foi o setor de serviços. O turismo, por exemplo, nós tivemos aí diversas empresas que fecharam as portas justamente pela inviabilidade de atender o seu consumidor. Mas com esse processo de flexibilização da atividade produtiva já em 2021 e mais forte em 2022, nós tivemos a retomada de atividades presenciais. E aqui nós falamos das atividades turísticas, existem os serviços prestados às famílias, restaurantes, por exemplo, bares, lanchonetes. Tudo isso acaba sendo beneficiado por esse processo de flexibilização da atividade produtiva. Para 2023, essa contribuição dessa normalização da atividade, ela pode ser cada vez menor. Então, a contribuição dos serviços ela tende a ser menor nesse sentido. Um segundo fator que contribuiu para o crescimento do setor de serviços, não somente em dezembro, com esse resultado próximo a 3%, mas em todo o ano, com a alta aí de 8,3%, foi o processo de digitalização. Tanto é que o serviço de tecnologia da informação foi um dos que mais cresceram em 2022 e também ali em 2021, justamente por conta dessa necessidade, de tanto empresas como consumidores estarem em um ambiente mais digital, adotarem uma postura mais digital. Então, eu acredito que muito do crescimento do setor de serviços do ano passado se deve a esses dois fatores e essa contribuição para 2023 tende a ser cada vez menor e, é claro, existe a influência também dos indicadores macroeconômicos que podem afetar o ritmo desse crescimento. Bom, queria aproveitar ainda, Guilherme, falar com você. Ontem, a gente estava até discutindo aqui, ontem o Bradesco reportou aí os seus resultados, foi um dos piores, na verdade, resultados aí da história recente do banco e muito impacto disso também vem pela inadimplência. Queria entender, saber como que você avalia exatamente o impacto das dívidas aí nos resultados das companhias. Estou citando o Bradesco como um exemplo, mas de uma forma em geral, se esse ambiente econômico atual pode acabar representando um ponto de atenção ali para mais inadimplência também neste ano. Bom, falando de uma forma geral e até mesmo pegando outro dado que foi divulgado ontem, que foi a pesquisa mensal do comércio do próprio IBGE, o que a gente viu? Nós vimos um crescimento muito baixo do próprio varejo. Vocês estavam discutindo anteriormente sobre o desempenho do comércio varejista no último ano, que vem sofrendo com alta inflação, com alta taxa de juros, e o setor ele vem sofrendo gradativamente com esse processo de, por um lado, nós temos estímulos à renda, que vai beneficiando o consumidor a adquirir mais e mais produtos. Tanto é que, quando a gente analisa a pesquisa mensal do comércio, foram justamente os segmentos mais sensíveis à renda que apresentaram crescimento. Porém, por outro lado, aqueles segmentos que comercializam bens duráveis, semiduráveis, as próprias instituições financeiras, enfim, que têm ali uma sensibilidade maior à taxa de juros, acabam sofrendo. Os dados da Confederação Nacional do Comércio mostram que o endividamento bateu um recorde em 2022, quase 80% das famílias estão endividadas, ou seja, possuem algum compromisso financeiro em aberto, e na outra ponta, cerca de 30% dos consumidores estão inadimplentes, ou seja, estão à margem do mercado de crédito. E isso impacta de forma significativa tanto as instituições financeiras, como também o varejo que comercializam esses bens que dependem das condições de financiamento. Então, para se ter uma ideia, a gente fala muito da taxa Selic, que chegou a bater aí quase 14%. Mas a Selic é uma referência para as demais taxas de juros praticadas no mercado. E quando a gente olha a taxa de juros praticada para a pessoa física, para o consumidor ali na ponta,
ela saltou lá dos 45% em dezembro de 2021 para 55% ao ano em 2022. Então, essa restrição de acesso ao crédito por um custo maior e também um comprometimento da renda cada vez maior com o endividamento das famílias pode continuar a afetar tanto o desempenho das instituições como do próprio comércio varejista. Eu quero trazer aqui, Guilherme, junto comigo e com você na minha tela, o Alan Gani, nosso economista, PhD aqui em finanças, analista também para participar dessa conversa. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, né? A gente está aí, inclusive, já esse ponto até que o Guilherme falou em relação a essa sensibilidade desses fatores econômicos para esses setores, a questão de inadimplência, me fez lembrar de juros altos, trazer esse gancho para a nossa conversa em relação a toda essa discussão, né, essa queda de braços entre o presidente e o Banco Central, com críticas em relação à taxa de juros no patamar atual, mas eu queria trazer com um enfoque sobre uma possibilidade, inclusive até do Campos Neto, aceitar aumentar ali. Eu falo numa possibilidade até porque não vem oficialmente dele, né, se circulam ali que fontes ou autoridades, mas a gente não sabe efetivamente, não veio oficial por parte dele nem de uma autoridade do Banco Central, da política monetária nacional como um todo, mas há essa questão, né? Ele já teria ali conversado, inclusive, com a Tebet do planejamento, com a Haddad da Fazenda, dessa possibilidade de a gente ter aí um ajuste da meta da inflação. Queria entender, na visão de vocês, né? A gente aqui discutiu em vários outros momentos o quanto isso realmente é ruim num momento que ainda não se tem uma âncora fiscal, não se tem um plano fiscal definido, está marcado para ser só apresentado em abril, mas a gente já vê a curva de juros se estressando, o assunto acaba trazendo aí um impacto contrário para o próprio governo. Investidor pedindo mais juros, inclusive, né, para prêmio aí, para trazer aqui investimentos para cá, para investimentos do próprio governo, do Tesouro. Eu queria entender vocês sobre este assunto, quão sensível é. Na sua visão, Guilherme, faz sentido aumentar a meta de inflação agora, com uma inflação neste atual patamar? Bom, sentido não faz, e isso eu acredito que despeja mais incertezas no mercado, tanto é que o mercado já vem respondendo isso com uma precificação da taxa de juros maior para períodos mais longos, e o grande problema não está justamente na meta de inflação, né? A gente tem percebido que, por meio das políticas fiscais, da ausência de uma âncora fiscal, isso vem acarretando em diversas incertezas, não só para o mercado, como para empresários, na sua decisão de investimento, na decisão de produção, e o governo tenta, por meio disso, fazer com que a taxa de juro, ela lá na ponta, ela caia, mas ele está provocando justamente o contrário. Vamos lembrar aqui que o governo Lula 1 realizou justamente isso, né? O Lula assumiu, logo depois eles promoveram o aumento da meta de inflação. Naquele momento, óbvio, ocorreu um estresse do mercado lá em 2002, 2003, e depois um arrefecimento, o governo acabou surfando naquela onda de crescimento mundial, mas hoje o cenário é outro, né? A gente está num processo de desaceleração das economias mundiais, dos principais players, nós temos conflitos geopolíticos, Rússia e Ucrânia até hoje se arrasta, existe o problema da China e de Taiwan, então nós não temos mais essa contribuição externa, e o ambiente interno ele vai se tornando cada vez mais tumultuado, e essa política de se mexer, né, na meta de inflação acaba despejando mais incertezas no mercado, que no meu ponto de vista é bastante negativo. Gani, queria voltar também com você, né? A gente já tinha discutido isso em outros momentos, né? As consequências de se mexer aí numa meta de inflação, né? Desta forma, você já trouxe a sua visão. Queria entender no sentido o seguinte, mais político, né? O presidente Lula tem feito duras críticas a Campos Neto. Ele sabe exatamente aí, o próprio Congresso, o próprio Lira, o próprio Pacheco já falou da importância de se ter a independência do Banco Central. A gente sabe que são críticas, são, vamos dizer assim, discurso político, né? Não quer dizer efetivamente que isso vai acontecer, até porque precisa realmente dessa aprovação pelo Congresso, por uma possível reversão dessa independência. Pode ser uma estratégia do presidente em dois sentidos. Olha, a economia vai mal, culpa do Banco Central. Eu avisei lá atrás. Não vamos ter crescimento, né? Culpa do Banco Central. Pode ser também uma estratégia, bato no Campos Neto nesse ponto para ele me atender neste outro pronto aqui, eu consegui, vamos subir um pouquinho a meta, até porque Campos Neto não
cumpriu nos últimos 2 anos a meta de inflação, né? Teve que se justificar, claro, diante de vários outros cenários, né? Global, vamos dizer assim, não é um problema Brasil por conta de pressão inflacionária no mundo como um todo. Mas também pode ser muito mais politicagem de uma estratégia para conseguir, te bato de um lado e você me assopra do outro? Olha, pode ser isso, se ventila muito essa possibilidade, essa estratégia, um bode expiatório, porque o presidente Lula vai entregar possivelmente um baixo crescimento econômico, uma inflação acima de 6%, taxas de juros elevadas e eu preciso de um culpado. Mas o que eu acho ainda pior é que o presidente Lula fala isso por convicção. Ele realmente acredita que o Banco Central ele deva ser subordinado ao Poder Executivo para imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro, na verdade, é o quê? É colocar a Selic lá embaixo, né? Quando aumenta a oferta monetária, a expansão monetária, a taxa de juros cai. Porque na visão de pensamentos de economistas desenvolvimentistas, de economistas mais à esquerda, né? É justamente, bom, vamos imprimir dinheiro aqui porque isso vai potencializar o consumo, os gastos do governo, vai gerar um efeito multiplicador e vai vir o crescimento econômico. Eles só esquecem que esse crescimento ele é apenas nominal, ele não é um crescimento real. Por quê? Porque os preços se ajustam e anulam este crescimento econômico e vem a inflação. Essa fórmula ela não deu certo no passado, não deu certo durante o governo Dilma, onde se utilizou os bancos estatais, os bancos públicos, forçando uma queda na taxa de juros, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Aquele episódio que se utilizava a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para forçar que os demais bancos diminuíssem as suas taxas de juros. Dizia-se na época também de uma possível interferência no Banco Central, que o Banco Central estava seguindo o comando ali da ex-presidente Dilma e colocando os juros a 7,5%. Veja que nada disso se sustentou e os juros voltou lá para os 14,25%. Então, o que eu acho que é ainda pior, eu acho que tem esse lance da estratégia, sim, de achar um bode expiatório que é o Banco Central, mas o presidente Lula, ele tem convicção disso. Basta ver o discurso dele em relação ao BNDES, agora em relação ao Banco dos BRICS, querendo indicar Dilma. É a ideia dos bancos estatais ou outros bancos, aí no caso dos BRICS, para fomentar esse crédito, bombar esse crédito de maneira artificial. Não vem crescimento econômico e vem inflação, e concordo aí com o Guilherme, o grande problema é o fiscal. Para reduzir a taxa de juros, temos que ajustar o fiscal. Boa. É que a gente vê, né, não sei se o Guilherme quiser até comentar mais, mas é exatamente muito contraditório. Quanto mais críticas são feitas sobre este assunto, né, mais pressionam os juros, gera totalmente um efeito contrário pretendido pelo governo, né? Fica muito aí contraditório exatamente falar deste assunto que vem esse efeito rebote. Se você quiser completar, o Guilherme, antes da gente mudar aqui o tema, fica à vontade. Bom, eu acho que o Gani completou bem com maestria, né, o que se observa sobre essa intenção de se alterar a meta da inflação. E esse movimento do governo, ele vem justamente com o Lula aproveitando o capital político que ele tem, né? Ele veio de uma eleição bastante acirrada, teve a maioria dos votos e acredita com convicção, conforme o Gani destacou, que o seu ponto de vista ele está correto e que é preciso fazer essas alterações tanto na estrutura do Banco Central, tirando a autonomia do banco, inclusive, já foi dito várias vezes, trazendo a meta da inflação para um patamar mais alto, fazendo com que o Banco Central reduza a taxa de juros e isso proporcione um estímulo à demanda, o que, no final das contas, na ausência de uma âncora fiscal, acho que vai complicar ainda mais esse meio de campo. Então, nós temos um desafio muito grande pela frente, né? Óbvio que nós teremos aí alguns testes, né? A própria indicação de uma nova meta ainda está em aberto, a própria indicação de um diretor para o Banco Central é um sinal se o governo terá uma adoção mais política na instituição, na entidade ou não, mas acredito que esse caminho ele ainda terá diversas incertezas, principalmente para quem toma decisão aqui na ponta.
né? Sejam consumidores, sejam empresários que decidem investir, gerar renda, gerar emprego, e isso para o país, em um ambiente com expectativa de crescimento bastante pequeno, né? Abaixo de 1%, é ainda mais negativo. Bom, pegando aí, fazendo comparações em relação ao governo, as políticas econômicas do governo, eu queria trazer aqui para um outro ponto em relação ao movimento do dólar, né? A gente viu um movimento de queda do dólar frente aos países emergentes no final do ano, no dezembro ali, começo de janeiro inclusive, chegamos a testar abaixo dos R$5 o dólar, porém a gente viu um movimento inverso, né? Se movimentando aí totalmente ao contrário. No primeiro governo, no primeiro mandato de Lula, 20 anos, ele quase teve ali um momento muito semelhante, até favorável em relação até às commodities também, que agora pode ser que ajude também com essa reabertura da China, a economia brasileira. Porém, agora, desta vez, a gente vê que as condições internas também, elas estão pressionando a moeda, né? O real não está conseguindo ter aí uma valorização como se imaginava que pudesse ter diante dessa desvalorização do dólar frente aos emergentes, né? Acho que queria entender um pouco da visão de vocês também em relação a este cenário, pegando aí o gancho mais do câmbio, principalmente se não houver aí um cuidado com essa evolução da dívida. Realmente, como que vocês enxergam esse caminho nosso, ao contrário do que a gente esperava por conta da própria desvalorização do dólar frente aos emergentes? Guilherme, sua visão. Bom, em geral, quando a gente fala, né, da questão cambial, a gente tem dois espectros para se analisar. A análise doméstica, o ambiente doméstico da economia, e o ambiente externo. E hoje eu diria que esses dois ambientes estão carregados de incertezas, o que contribui negativamente para a questão cambial. O governo Bolsonaro, né, entregou aí a relação dívida-PIB em um patamar quase que equalizado quando ele pegou antes da pandemia. Isso foi positivo, levou uma mensagem positiva para os players mundiais, porém, essa ausência da âncora fiscal, esse debate sobre a interferência, sobre essa ingerência no Banco Central, todas essas políticas acabam gerando incertezas, né, e obviamente a política fiscal, principalmente por parte do governo, de estimular demanda, estimular consumo, pode acabar contribuindo para essa elevação da relação dívida-PIB novamente, o que faz com que o país, em termos domésticos, ele tenha aí um impacto negativo no câmbio. No ambiente externo, eu já adiantei anteriormente, nós temos uma relação bastante conturbada, tanto do ponto de vista geopolítico, quanto do ponto de vista econômico. Acredito que países da União Europeia, o próprio Estados Unidos, a China já estão em patamares de crescimento cada vez menores, em um processo de desaceleração. Esses países vêm convivendo, principalmente a Europa e Estados Unidos, com um alto patamar da taxa de inflação, algo que eles não estavam acostumados, né? A diferença aqui de nós brasileiros. Então, todo esse ambiente de incerteza, tanto no âmbito doméstico como no âmbito externo, podem continuar a exercer influências negativas, principalmente no câmbio, com uma enorme volatilidade. Então, ao contrário lá do primeiro governo Lula, eu acho que os desafios aqui são muito maiores. Gani, queria ver sua visão também. Olha que interessante, né? A volatilidade do dólar, e aí vai super ao encontro do que o Guilherme falou diante dessas incertezas. Como tem incertezas lá fora e incertezas domésticas, o dólar fica muito volátil. O dólar chegou a bater menos de R$5, isso faz o quê? Uma semana, 15 dias mais ou menos, e de repente a gente acordou hoje e o dólar já está 5,30, né? Em grande parte, esse movimento indo para 5,30 está muito ligado às incertezas domésticas, né? Tem essas incertezas externas, é claro, mas ultimamente esse ataque do presidente Lula ao Banco Central, a falta de uma definição de uma âncora fiscal, a possibilidade de rever a meta inflacionária, todo esse discurso, o investidor ele vai ficando com medo, né? E aí ele coloca isso na conta, coloca isso nas expectativas e, claro, o que aconteceu? Os juros brasileiros subiram e o dólar subiu, mostrando que houve um aumento da aversão ao risco. É o investidor pedindo mais prêmio para investir no Brasil. Guilherme, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa programação da BMC News. Ficou o convite também para voltar em outras oportunidades. Com certeza, sempre uma satisfação. Um abraço.